minha vida começou aos 11 anos a trabalhar na fábrica de Abel Raposo, que era primo do meu pai, era sobrinho da minha avó. Foi lá, em princípio, comecei a espaldar, naquele tempo era espalda, antes de aprender até a profissão. E é que comecei por aprender assim, é que lá fiz-me homem. Depois de estar na fábrica, a coisa era raspada. Hoje já não se trata disso, era toda raspada. Depois de raspada, era cozida. Dava uma hora a cozer na caldeira. Tiravam os fardos, traziam os fardos, recuperavam, depois, é que lá nem fardavam, faziam os fardos para a cortiça e levava uma hora a fazer tudo. Punham os fardos dentro da caldeira, havia fábricas que tinham, eles chamavam de outros nomes. Aquilo eram caldeiras, mas davam-lhe outro nome. Metiam 4 fardos, 2 de cada lado. Tiravam o fardo, tinham com mais água dentro das caldeiras, que era da água que a cortiça chupava no cozimento. Pois. E era a lenha, tinham as fornalhas. A cortiça vinha para baixo, mas havia empilhada. Era empilhada e tinha que ter repouso. Depois de ter aquele repouso, no outro dia, era traçado. Era o primeiro trabalho. Nisso, era o traçamento. Era tirar a prancha e os bocados. O desperdício. Era a prancha, os bocados e era a lenha que aquilo tinha. Porque a cortiça é uma árvore, não quer dizer que tenha toda a mesma qualidade. Era tudo enfardado. Depois ia para a prensa, aquilo tinha uma caixa onde era feito o molde no fardo. Depois do molde ser amarrado com 2 cordas, era para não se desmancharem, pegavam nas cordas 2 homens e punham na prensa. Depois de estar na prensa, eram metidos uns arames ou umas latas, que tinham umas cavidades onde metiam as latas e os arames. Era passado por cima do fardo e era apertado. Era metido o arame ali ou a lata, aquele arame já estava dobrado por baixo, depois era dobrado por cima, depois tinha o requete, que é assim comprido, tem 2 partes para agarrar e para fazer o aperto do requete aos fardos. Tiravam o fardo estava pronto para embarcar. Estavam sempre a dizer, olha, havia à vista, porque eles ganhavam bom dinheiro no mar, de inverno, e aquela coisa toda ganhou o mar, e eu mandei empregar-se. Tirar os fardos, a carregar os fardos das barcas, e a carregar as costas lá para dentro das barcas, que dava um trabalho também, bonito, pois, e eram os estivadores que iam lá para bordo, a arranjar, e depois as linhas, chamavam-lhe linhadas de 4 fardos, parece. Ainda me lembro de morrer um indivíduo lá debaixo do fardo. Olha, um tio da minha mulher também teve à morte de um fardo que lhe arrebentou os fardos, os homens estavam lá embaixo, dentro da coisa, arrebentou também, caiu um fardo em cima. Um fardo pesava 70 e tal quilos, 80. Eu sabia quanto é que pesam, porque eu queria também às costas 30% de pessoas que não sabiam ler. Por isso que pensar, a gente nunca sabe notícias, se a gente pagasse dos quadradores que lesse o jornal, para a gente ouvir e para aquelas pessoas que não sabem ler e ouviam as notícias. Mas nem combinavam, não é? Enquanto ele lia, faziam X de quadros, por exemplo, um 100 de quadros, e eu escolhiam sempre aquele indivíduo que fazia menos, tinha menos desembaraço. Combinavam-se todos, depois davam 100 quadros cada um, podia estar ali 10 ou 12 ou 14 pessoas, parece que não, mas era 1000 e tal quadros que ele recebia, mas ninguém lia. Ela fazia o trabalho, mas compensava o trabalho que os outros ofereciam, compensava a leitura que ele fazia.